Olá, boa noite. Ariane, a Ju chegou. Opa! O celular tá ansioso, gente. Tema da live. A Ju tá entrando. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Mara que tá nervoso aqui. O quê? Meu celular, como sempre, tá nervoso aqui, tá ansioso pra falar do É, tema. Boa noite, Ariane. Boa noite, Francisco. Sejam bem-vindos aí, né? Nesse novo tema. sim. Um Vamos tema falar. super atual, inclusive, né, Ju? É, quem não se sente ansioso na vida, e se não se sente nessa pandemia, quer tirar a primeira pedra, né? Estamos vivendo momentos de grandes desafios emocionais aí. Sim. Bruna, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começando nos apresentando, Ju. Aí entra a apresentação, a gente vai também cumprimentando aí as pessoas que É, estão chegando. pessoal. Pode começar. Bom, boa noite. Eu sou a Juliana Ferreira, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, também sou educadora parental em disciplina positiva. E aí, junto com a Ivani, estamos aprofundando nossos conhecimentos em terapia de esquemas, né? E aí, hoje vamos falar desse tema aí que é a ansiedade. Sim, sim. O pessoal chegando aí. Cibele, Lourdes. Deli. Aí a gente vai se apresentando e vai dando oi para as pessoas, né? É, Porque se tem hoje mais. o tema é longo. É, Então, vai boa lá. noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ivani, também sou psicóloga clínica, trabalho voltada, né, para terapia cognitivo-comportamental, então eu sou especialista nessa área, que é uma especialidade muito boa, não estou puxando sardinha, mas estou também, muito boa para tratamento de ansiedade. A gente trabalha com algumas técnicas, a gente tem ali algumas ferramentas que contribuem muito para o alívio desse sofrimento e para as pessoas conseguirem se sentir melhores, né? Sim. Então, junto com a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai aprofundando cada vez mais os conhecimentos. E aí a proposta da live hoje é trazer esse conteúdo do transtorno de personalidade. Olha, Ansiedade. personalidade aí. A próxima, talvez, né? Do transtorno de ansiedade, ainda não é transtorno de personalidade. E para a gente conseguir contribuir aí, né, com essas informações que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis aí. A Priscila também chegou. A Boa gente noite. fala da abordagem, né? Acaba, às vezes, é uma coisa mais técnica, né? Mas quando, né, você vai procurar um atendimento psicológico profissional, a gente segue uma linha teórica. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem sido bastante reconhecida até pelos médicos, né? Então, às vezes, o próprio médico recomenda, ó, vai fazer terapia, procura um psicólogo cognitivo ou um psicólogo comportamental, né? Então, pode parecer um pouco mais técnico, mas é algo que a gente que né, está se disseminando mais, né, essas ideias de quais abordagens, né, então por isso que a gente fala um pouco disso para vocês, algumas pessoas que não são psicólogos também conhecem já, né, as Uhum, abordagens. sim, exato. A Jéssica também. Boa noite, Jéssica. Vamos começar aí com a pergunta? Eu fiz essa pergunta lá no Instagram e muitas pessoas responderam. 100% das pessoas responderam que já sofreram com alguns sintomas de ansiedade. Ansiedade. Então, eu acho que cabe eu fazer essa enquete aqui também. A Sim. Lilian, boa noite, Lilian, Kate. Eu queria que vocês respondessem aí. Um sim, né? Quem aqui já passou ali por algum momento difícil com sintomas de ansiedade? Pode ter sido uma situação, pode ter sido vários momentos, né? Que sofreu infelizmente, com esses sintomas que são terríveis. É, Respondem aí pra gente, sim, quem já passou por essa situação. Lilian, boa noite, Lilian. Vamos ver o que a galera a, fala, porque aí na enquete do Instagram, muita gente, a fa- Bruna, ó, eu.
sinalizaram que sim. Que sim, né? Uhum. A Priscila, né? Quem tem filhos aí também, né? Quiser colocar as crianças, né? Também estão, né? Não só agora, né? Mas as crianças apresentam ansiedade. Então a Lourdes falou, o Francisco, o Júlio, né? A Jéssica. O Francisco falou que tem ansiedade crônica. A Lilian também. A Sibeli Cibele, falou você. sempre. A Jéssica, sim. Tá. Então, só para a gente entender aí o quanto que a gente vai poder contribuir com vocês, tá? Muita insônia e comilança além da conta. Típico de ansiedade, né, Lilian? Uhum. Ela passou o mesmo período, né? Que ela contou aí dessa insônia. Mas assim, Ivani, a ansiedade, ela é sempre uma coisa ruim? Então a gente precisa entender que ela não é sempre a vilã, né? Não, nem sempre a ansiedade é vilã. Ela tem uma função no nosso desenvolvimento humano, né? Que é a função ela é associada, ela é uma emoção secundária do medo, né? O medo é a emoção primária. Então, toda vez que a gente fala que está ansioso, eu acho ótimo quando a gente faz esse processo de psicoeducação, que é ansiedade é medo, né? Então, você tem medo de que as coisas não deem certo, você tem algum medo. Quando a gente está ansioso, a gente vai se precaver das coisas, né? Então, tô ansiosa para a entrevista que eu tenho amanhã. Provavelmente eu vou me preparar, eu vou estudar um pouco sobre a empresa. Estou ansiosa para entrar na live. Provavelmente eu vou me preparar, eu vou pensar sobre como eu vou me organizar para realizar essa live. Então, a ansiedade ela tem uma função importante que é nos preparar para os desafios, para que a gente consiga enfrentar eles, né? Sim. Acho que a Kate, né, colocou alguma coisa aqui. Oi, Shirley. Falou que, na verdade, só notou que sofria com ansiedade durante a quarentena. Sempre tive alguns sintomas, mas com a correria do dia a dia, acabava não observando o problema. Olha, Carlos que também entrou. ótimo. Então, Carlos, boa noite. Então, né, acho que a primeira coisa que a gente quer trazer para vocês é isso, que se sentir ansioso em algumas situações é normal, né? Em outras lives a gente falou já sobre essa questão do reconhecimento das emoções, da regulação emocional. Então, quando eu entendo que eu estou ansiosa e que existe um motivo, isso é bom, eu preciso prestar atenção. Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou demorando mais para dormir um dia antes de uma entrevista de trabalho? Por que eu estou ansiosa que meu chefe falou que quer falar comigo amanhã? Então, é normal nessa situação, porque o seu corpo, né, ele está com algum medo, com algum receio, ele quer te preparar, às vezes pode ser por uma coisa boa, vai viajar, né, no final de semana, né, nossa, não posso esquecer de levar alguma coisa, se for, né, internacional, poxa, não posso esquecer de levar o passaporte, então às vezes a gente fica mais alerta do que em outros momentos, e isso é bom, né? Então esse tipo de ansiedade é saudável e é esperado, né, que a gente tenha. O estado de hipervigilância que a gente fala, né? Eu preciso me preparar para enfrentar essa situação, mesmo quando ela é positiva. Porque, de alguma forma, você tem ali algum medo de que alguma coisa dê errado. Para que isso não aconteça, você vai se preparar. Mas aí o seu pensamento ele vai estar muito mais ligado na experiência, no prazer que aquilo vai te trazer, do que na situação catastrófica, na situação ruim, que é para onde a ansiedade boa ela pode ir se transformando em alguma ansiedade mais nociva. Isso. A gente vai trazer alguns dados, mas eu queria que vocês colocassem aí quais sintomas vocês percebem, né? Vocês sentem fisicamente quando estão ansiosos. Quais são os principais sintomas, né? Ótimo. Porque isso varia, né, Ju? De pessoa para pessoa. Sim. Como que o corpo, né, de vocês reage. E aí, né, alguns dados que a gente estava pesquisando, né? Que o Brasil, né? Tô vendo aqui, o Brasil, ele tem 18,6 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, ou seja, que tem um diagnóstico dessa ansiedade ruim, né? Dessa ansiedade que faz mal. É um número muito alto, né?
Esse número é de uma pesquisa que foi feita o ano passado. E com relação à pandemia, a gente sabe que a ansiedade aumentou. Então imagina o número como que não está agora, né? Ó, o Carlos Justino colocou aí, ó, eu como muito. Então é um Tá. A trans... Lilian a também falou disso antes, né? que ela come e tem a questão com sono. Sim. Boa noite, Bruno. Ana Cláudia também, boa noite. Que mais, gente? Quais são aí os sintomas? A Bruna, ó. Agitação, falta de ar, coração acelerado, formigamento nas mãos. A Lilian falou corpo mole, falta de ar, agitação. Sim. São bem sintomas típicos mesmo. Boa noite, Ana Cláudia. Irritabilidade, ela falou, Ana Cláudia. Também. Ai, olha, irritabilidade é uma emoção que ela nem sempre está associada à ansiedade. Então, são poucas pessoas que percebem que está irritada porque está ansioso. É. Coração saindo pela boca, a Silvia Silvia falou aqui. Nascimento. Vontade de chorar. Vontade de chorar do nada. Olha, Insônia. insônia. Ana Cláudia. Então, né, Gente. a gente também viu aqui nas pesquisas, né, que agora com a pandemia saiu um relatório falando que crianças e jovens isolados da escola, profissionais da saúde, são alguns dos grupos mais vulneráveis. Mas, de modo geral, né, a própria questão do isolamento social, os receios, né, que nós estamos vivenciando com relação ao trabalho, né, às finanças, enfim, isso também aumentou bastante, né, até a procura, né, pra gente na terapia por conta do isolamento. A Jéssica colocou aí, ó, irritabilidade, batimentos acelerados, coração acelerado, taquicardia, né, que a gente fala. É bem comum também. A Cibele falou que fica paralisada mesmo. Também é uma característica, né? Um sinal. Exatamente. Mas, Ju, me conta, por que então que a gente precisa ter esses sinais no corpo, né? Então, numa ansiedade boa, eu posso ter esses sinais, eu posso entender que ela é supernatural, assim? Sim, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? Que como que a gente pode pensar, né, em situações onde essa ansiedade ela é uma reação normal, positiva e importante. Né? Eu gosto de dar um exemplo, assim, né, para os meus pacientes, de falar que, né, imagina que você está numa situação, então eu falo, você está numa situação onde você está neutro, né? Você não está nem feliz, nem triste, nem com medo, está tudo bem. E aí, de repente, você tem um estímulo real, que te deixa apreensivo. Então, por exemplo, né, eu posso estar aqui e, de repente, eu tô... preciso sair dessa sala e sei que lá fora tem um cachorro bravo que mordeu uma pessoa ontem e eu preciso passar por esse cachorro. Será que nessa situação é normal eu ficar com medo? Se eu sou uma pessoa que já tem um pouquinho de medo de cachorro? Então, vou ficar normal. Qual que é a mensagem que eu tô mandando pro meu cérebro naquele momento? Olha, eu preciso passar por um lugar, porque eu preciso sair daqui, eu não tenho como ficar, né? E eu não sei o que vai acontecer. Então, ou eu preciso correr desse cachorro, ou se esse cachorro vir pra cima de mim, eu posso ter que lutar com ele, né? Ou de repente eu posso ser uma pessoa que posso paralisar, né? Aí acho que como foi a Cibele que falou, né? E nesse momento, eu tô mandando essa mensagem lá pro meu cérebro. Cérebro, alerta, alerta. É como se fosse um alarme lá do carro, né? Ó, disparou. Nesse momento, o nosso corpo ele recebe uma descarga de adrenalina, né? E outras, né, substâncias. Mas para que a gente recebe essa descarga? Porque, vamos lá, faça alguma coisa. Então, o nosso corpo ele se prepara para quê? Para correr, para lutar, né? Para lidar com aquela situação. Então, vamos pensar, né? Numa situação de uma briga, né? Tô falando lá do cachorro. É aquele momento que, por exemplo, se você briga com alguém, a pessoa pode te arranhar e não vai sair muito sangue. Porque o seu sangue ele está circulando de uma forma diferente, né? Ele se concentra mais na região das pernas, por isso que às vezes dá esse formigamento nas pernas, porque ele está jogando ali para você correr. Se você tá com vontade de ir no banheiro, naquela hora passa, você não, né? Você até esquece, porque o seu corpo ele tá preparado, e aí o coração dispara, porque aí é até aquela situação assim, né?
sei lá, uma mãe que tá numa situação ali com o filho, dá aquele susto, ela pega a criança e sai correndo. Depois ela fala, gente, fazia anos que eu não corria, agora parecia uma maratonista. Por quê? Porque a adrenalina, ela te prepara para realmente reagir naquela situação. A pupila dilata, né? A gente fica com os movimentos mais rápidos. Então, imagina quando a gente passa por uma situação realmente, né, de alerta, né? Não estamos falando lá daquela ansiedade, né, pré-viagem, nessas situações. A gente está falando de uma situação de alerta. Geralmente, depois que a gente passa esse susto, a gente se sente cansado, né? Você fala, nossa, hoje, né, foi um dia que, nossa, aconteceu aquela coisa. Por quê? Porque você tem uma descarga muito forte ali no seu corpo. Parece que a gente fala, parece que levei uma surra, né? Então, nessas situações, o corpo está preparando a gente para isso, né? Para lutar, para fugir ou para ficar parado ali de olho, né? Observando ali. A gente fala até que essas reações, elas são reações bastante antigas, né? Porque é a mesma reação lá que os homens das cavernas tinham, né? Então ele tá lá, ele vê uma fera, né? Um leão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se defender, ele vai subir na árvore. Então o corpo se prepara para lidar com aquela situação, né? Então, são emoções predatórias, né, Ju? Então, a gente herdou isso por uma questão de sobrevivência, porque existia um risco iminente, né? Então, a gente precisava preservar a vida e para essa preservação a gente precisava ter uma força ali, né? Então, essa situação da mãe, né? Então, tem pessoas que estão em situações de risco e vão salvar outra pessoa e nem pensa como vai fazer e tira uma força descomunal ali naquela situação para poder salvar e salva. Então, é uma herança que a gente tem, né, emocional, que tem ali efeitos físicos, que tem o objetivo de preservar a nossa vida, né? Exatamente. E aí, quando que isso vira um problema, Ivani? Então, vira um problema quando não existe esse perigo iminente, né? E aí a gente tem esse perigo na nossa cabeça. Então, não estou enfrentando nenhum perigo iminente. Então, posso sair de casa hoje, não vai ter um leão lá para me atacar. Mas eu posso, na medida que eu colocar a chave ali na porta, eu senti todos os sintomas de ansiedade. Então, eu senti o coração um pouco acelerado, eu vou começando a caminhar na rua, eu começo a ficar trêmulo, eu tinha que fazer uma compra e aí eu já começo a pensar em várias coisas que são negativas e eu não consigo, eu vou paralisando, tem pessoas que vão paralisando, né? Ou eu vou ali ficando muito triste, eu vou atrofiando, eu vou tendo muitos sintomas muito doidos ali dentro de mim. Dificilmente eu sei de onde que está vindo. Então, foi o que a Kate trouxe ali. Eu não percebia eu fui perceber os sintomas na pandemia, né? Então, talvez na correria do dia a dia a gente vai tendo ali alguns sintomas e a gente não percebe. Porque não está acontecendo nada mesmo. Fui ali na padaria só. Então, eu senti alguma coisinha estranha em mim e passou. Então, o problema é quando eu não tenho um perigo iminente na minha frente, ou eu não vou passar por uma situação tão perigosa que vai afetar a minha integridade física, a minha integridade moral também, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui me expondo, eu posso interpretar, se eu vou falar na frente das outras pessoas, eu posso interpretar como um perigo muito grande para a minha integridade moral, né? E aí eu não vou lidar com isso, eu vou ter todos os sintomas aí característicos da ansiedade. Então, eu acho que a principal diferença é o perigo vai te matar mesmo? Né? Você vai passar vai passar por uma situação que de fato vai prejudicar a sua vida? Se não, a gente começa a questionar todos esses sintomas aí. E o que a gente ouve, né, geralmente das pessoas que passam por essa situação, né? Então, a fala foi do nada, né? A gente pergunta, mas você estava preocupado? Você estava passando por alguma... Não, foi do nada. Aquela carga lá que eu falei antes de adrenalina vem. E aí a pessoa, o coração dispara, a perna fica mole, começa a suar frio. O que a pessoa pensa? Que ela vai morrer, né? Naquela hora, geralmente, a sensação tô infartando, né? Eu vou morrer. Enlouquecendo. Vou enlouquecer. O enlouquecer acho que vem um pouco depois, porque a pessoa vai para o hospital achando que está infartando muitas vezes. Chega lá,
faz um monte de exame e tal, o médico fala, olha, é emocional. Como Nossa. assim emocional? Meu coração quase saiu pela boca, eu tô, né, com o meu corpo todo formigando. Você não tem nada. E aí vem esse pensamento, né? Poxa, então eu devo estar ficando louco, né? Eu tenho algum problema. E muitas vezes o que que acontece? Eu tive essa crise, né? Que a gente fala que é um ataque de pânico. E eu começo a ter medo de passar por isso de novo, porque é tão ruim, né? Que quando eu acho que eu posso passar por isso de novo, eu já começo a ficar ansioso. E aí vira um ciclo muito difícil de sair, muitas vezes, né? Então a gente começa a ter o medo de ter medo, né, Ju? Então aquela sensação ela é tão dolorida que eu fico com medo dela acontecer novamente. E aí, possivelmente, eu vou associar isso, né? Então, o exemplo que eu dei, tô saindo de casa, eu começo a caminhar, coloco a chave lá na porta, eu começo a ter os sintomas. Se tiver outra porta, então, para eu sair, eu vou tentar sair, porque eu tô achando que alguma coisa ali naquela porta. Eu acho que é o negócio do além que chegou em mim. Mesmo eu tendo ali ido no médico, eu fico questionando. Como assim, ansiedade? Eu sou super tranquila, eu sou super, né? Sou Não super tô passando por zen, nenhum né? zen, não tô passando por nenhuma preocupação. E aí eu vejo muito isso na clínica. Um perfil, quando a pessoa chega, né? Ela fala que foi do nada, mas existe um perfil da pessoa que é acelerado. Então, tem alguns pensamentos de otimizar o tempo. Dificilmente a pessoa ela faz uma coisa por vez. Sempre está fazendo várias coisas. Então, tem um perfil já acelerado e antecipatório das coisas, né? Então, eu estou Sim. fazendo isso, mas vou lavar a louça, mas eu também já vou ouvir a aula de inglês, mas aí eu também vou colocar a roupa na máquina, e aí também eu vou fazer, tipo, colocar o feijão no fogo, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, eu não tenho concentração de nada, minha cabeça nem tá ali. Então, existe um perfil que não é do aqui e agora, é um perfil do futuro, ou pode até ter do passado, com alguns pensamentos muito negativos, mas não é. Eu não estou aqui agora, então eu não consigo nem perceber que isso é uma ansiedade. Será que é ansiedade mesmo? Será? Porque eu não estou aqui, eu estou aceleradaça, né? Vivendo e andando nessa vida dessa maneira, né? É. Ou eu tenho uma sobrecarga, eu tenho uma tendência de me sobrecarregar muito. Então, eu engato um processo atrás do outro, eu não respiro, eu não pauso. Parar normalmente para a pessoa que tem esse perfil ansioso, antes de chegar ali num ataque de pânico, parar é um sacrilégio. É uma sensação de eu sou incompetente se eu parar, se eu ficar mais tranquila em casa, eu esperar, eu ficar no silêncio. Então, não tem nem espaços para vazios, né? Sempre tem que ter algo nessas lacunas, porque eu não sei o que faço comigo. É. Eu sou sempre pensando no futuro. Então, eu percebo essa tendência antes de ter algum ataque ali, antes da gente ir para as ansiedades mais graves. Existe um perfil acelerado, existe um não estou aqui, e não é que eu não estou aqui porque essa semana, esse mês foi difícil. Eu nunca estou. É É. difícil eu estar. Eu sempre estou atropelando as coisas e ocupando Antecipando. os espaços. É. Exato. Então, um monte de Ó, gente tem aí gente se falando, identificando eu. aí. E além dessa coisa, né, que aí eu gosto de também ir tentando entender o perfil do paciente. Então, tem um paciente que tem esse perfil que eu falo que é o planejador, mas que planeja em excesso. Então, hoje eu já estou pensando o que eu vou fazer amanhã e depois, e no sábado, e o dinheiro que vai acabar. E tem também aquele que está sempre pensando no pior, né? Então, nossa, eu preciso ficar alerta porque isso pode dar errado, né? Nossa, porque meu marido não chegou ainda, eu ligo no celular dele, ele não atende, eu já começo a pensar que pode ter acontecido alguma coisa, né? Aí outra pessoa me manda uma mensagem, eu já fico apavorada. Então tá sempre nessa antecipação e sempre achando que algo ruim vai acontecer, né? E aí quando a gente fala disso com o paciente, fala, poxa, mas será que você precisa sempre pensar? Ah, eu preciso, porque eu prefiro pensar em todas as hipóteses, que aí eu me preparo. Tudo que pode dar errado, eu já me preparo. Aí, se der certo, ai, fico tranquila. Então,
olha só a carga emocional, o desgaste, né? Que aí você já começa a pensar. Então vamos imaginar que eu e a Ivani vamos fazer a live. Não, mas e se a internet cair? Né? Ah, então eu já vou pegar. Não, mas e se a luz acabar? Não, mas e se ninguém aparecer na live? Não, mas e se eu estiver um branco? Né? E se a Ivani sumir na hora da live? Então, não começa, em nenhum momento pensa, não, vai dar tudo certo. Não, já começa a pensar em todas as hipóteses negativas e o que você poderia fazer naquela situação. Quando começa a live, você nem lembra mais o que tinha para falar, né? Porque você gastou toda a sua memória ali com todas essas preocupações, com todas essas antecipações, né? Uhum. Então, e aí é esse o desproporcional, né? Então, pensando lá no carro. O carro, se você tem ali um alarme no carro, ele vai alertar quando tiver ali alguém querendo entrar no carro e não tiver destravado. Então, se o carro ficar ali em alerta, sem ninguém estar tentando entrar no carro, ele vai, né? Se ele tivesse ali um cérebro, ele poderia pensar assim: não, eu vou começar já a alertar, porque alguém pode passar Vai. aqui perto. Vai que, né? Alguém passa aqui perto e me leva. Então, é assim que a gente vai funcionando, com esse pensamento antecipatório distorcido, porque você não vive as experiências pensando que pode acontecer o pior. E aí, normalmente, você nem se dá conta que você faz isso, né, Ju? Eu acho que o ponto é, quando a gente vai percebendo que a crise de ansiedade está relacionada com o seu pensar, com a forma de você pensar, com o seu estilo de vida, você vai conseguindo ter muito mais clareza e controle sobre isso. Porque, de novo, é uma emoção predatória, mas nem por isso a gente não tá lá nos tempos da caverna, a gente só herdou isso. Então, a gente herdou, só que hoje a gente não tem que matar os bichos, a gente tem geladeira, a gente tem mercado, a gente pode ir, só que isso fica predominante, isso fica enraizado na gente. Então, de alguma forma, a gente fica ali buscando maneiras de se precaver ainda, né? É como se a gente quisesse olhar para o futuro com uma tentativa de preservar a própria vida, de preservar a própria existência. E não, nessa situação não cabe, é distorcida, né? É como se, né, as pessoas que têm esse perfil muito ansioso, a gente fala que é um perfil vulnerável. Então, ela está sempre enxergando que ela está muito vulnerável, né? A qualquer momento, uma coisa terrível pode acontecer comigo. E aí, quanto mais você fica nesse preparo, né, mais você treina o seu cérebro a fazer isso. Então, o seu cérebro, ele já está treinado a sempre olhar o pior. Uma característica comum, né, de ansiosos. Cheguei num ambiente novo, o que eu faço? Já olho onde é a porta, se a porta está fechada, como que eu posso sair dali se precisar, né? Então eu já fico ali prestando atenção. Se alguma coisa acontecer, ó, eu vou fugir. Então você já chega, por exemplo, você vai, né? Uma paciente estava falando, ó, eu vou no cinema. Já pensa onde eu vou sentar, se é perto da porta, se eu vou ter que correr. Ela já, ao invés dela estar pensando ali qual filme que eu vou assistir, tal, ela já está pensando ali que pode acontecer algo, que ela vai ter que fugir, que ela vai ter que correr, né? Então isso acaba treinando o seu cérebro. Em toda situação, o seu foco vai acabar sendo um foco nessa possibilidade negativa, né? E aí você acaba perdendo coisas boas ali, detalhes do seu dia a dia, porque você não está vivendo aquele momento presente, né? E aí, Ju, quando você evita de lidar com essas situações, então, no cinema, ou eu posso nem ir no cinema para evitar qualquer absurdo. Eu acredito que a minha preocupação, que a minha ansiedade está me preservando. Aí, você retroalimenta. Então, quem teve ali algum ataque de pânico em alguma situação específica, sei lá, eu estava na padaria e fui comprar pão e alguém entrou para assaltar. E aí, eu vou ficar com muito medo de ir nas padarias depois disso. Ok, o medo até certo ponto é importante, é bom, você vai olhar mais. Mas se você começar a acreditar que evitando de ir na padaria, então é acionando o meu medo, acionando a minha ansiedade, eu consigo preservar a minha vida, você vai se limitando e tendo esse olhar negativo
para todas, né? Para várias outras coisas também na vida. Então, você vai colocando uma pedrinha ali no balde da ansiedade, né? Acho que foi a O Mari pessoal que tá falando aí. falou aqui que ela teve trauma de cinema por muitos anos por conta do vídeo. Tá vendo? Ela ficou ali presa naquela possibilidade, né? Que o vídeo ele é só uma possibilidade. Quantas vezes isso precisa acionar, né? Pouquíssimas vezes, né? E aí ela ficou pensando nisso. E a Dani perguntou se tem razões além do emocional. Tem algumas pessoas, isso pode ter uma predisposição genética também, né? Muitas vezes tem famílias, né, que acabam tendo o diagnóstico e aí ou você já nasce, né? Às vezes eu atendo crianças muito novinhas já apresentam essa ansiedade, então a gente não consegue perceber que ela viveu uma situação, não tem nem maturidade para ter toda essa interpretação, né? Ou pode nascer com aquela predisposição e aí as situações que você vivencia, né, acaba marcando de novo e aí você acaba tendo esse quadro ali do transtorno de ansiedade. Ou o ambiente, né, Ju? Então, também. Você não tem uma predisposição genética, então tem um fator ali emocional que desencadeie isso, mas aí você está num ambiente onde te força a ter muitos estímulos, te força a ficar super vigilante, a se preparar para o futuro, a ter pensamentos ameaçadores, né? Ou de autocobrança, de perfeccionismo. Então, o ambiente ele pode gerar fatores de ansiedade. O Francisco está falando que o caso dele é genético, toda a família. Acontece bastante. Outro dia eu estava conversando com os pais de uma paciente e aí o pai é ansioso e aí a mãe até então não se dizia tão ansiosa, mas aí ele falou, olha, eu tô percebendo que ela também é ansiosa. Ele falou, por exemplo, se minha filha pede para ir descer lá para brincar no prédio, ela já fala, não sei. Não, então vamos comigo, pai, porque eu não posso ir no elevador sozinha. Aí ele falou, a mãe dela que pôs esse medo nela. Ela falou, por quê? Aí vai entrar no elevador, se tiver alguém. Aí eu falei, aí passa na televisão o caso da criança no elevador. Pois é, pelo bem, pelo mal, eu prefiro não, né? Aí ele falou, aí pôs a menina no curso de inglês, ficava lá a aula inteira esperando. Aí ela, gente, aí ela foi falando, não, realmente, eu acho que eu tô deixando ela insegura, porque ela tava dizendo o tempo todo pra menina, isso é perigoso, toma cuidado. Eu falei, não é que você não pode falar, mas como você fala lá, desesperada. Então ela, não, eu vou mudar a minha forma de mostrar isso pra ela. Então o ambiente acaba fazendo você disparar esse alerta, né? O tempo todo alguém tá te falando, cuidado, não faz isso, cuidado, é perigoso, né? Então, às vezes, pais superprotetores ou pais ansiosos, ou mesmo na vida adulta, né? Um parceiro que tem esse perfil pode contribuir também, né? Ó, a Joyce mandou aqui. Eu tenho uma viagem para fazer e está a 12 horas de voo. Já penso em várias possibilidades de não ir, só para não ter que sentir a sensação da angústia de tanto tempo dentro do avião. É bem difícil, eu imagino, né? Porque você já sofre por antecipação. O problema do ansioso é sofrer por antecipação. Você não vive o aqui e agora, né? Isso. Então, se a gente pensar, por que não deixa para sofrer as 12 horas quando estiver lá dentro do voo? E aí é absurdo imaginar essa possibilidade, porque você vai ali acumulando pensamentos, e aí, de novo, gente, são pensamentos que vão te gerar essa angústia. Às vezes, um pensamento vai desencadeando, é um efeito dominó. Você começa a ter sei lá, você assistiu televisão e viu uma notícia lá X. Você começa a atrelar aquilo, isso te remete a alguma lembrança e começa a atrelar. E esses pensamentos nem sempre eles são verdadeiros. Você pode criar possibilidades. A sua imaginação pode ir muito mais além, né? E aí você começa a ter medo dessa imaginação, porque você acredita. Não que você não. Então, você imagina, você está vivendo isso na sua cabeça. Então, o que você imaginar que vai acontecer no avião, você já está experimentando isso com o seu processo de imaginar, de pensar, de ver que aquilo está acontecendo. Sem nem ter pisado o pé lá dentro do avião. E é super importante fazer esse exercício, né? Que é o que a gente acaba fazendo na terapia. Qual é o seu medo? Né? Qual é o seu receio? Qual é o seu pensamento? Então, eu já tive pacientes que, por exemplo, falam, eu não tenho medo de pegar o avião, por pegar o avião, mas eu penso que viajar de avião é muito arriscado
E se eu morrer, as minhas filhas vão ficar sozinhas. Então, ó, ela já tá pensando que ela vai morrer. Aí ela já pensou na próxima etapa. Imaginou as filhas sem ela, né? Aí já imagina, sei lá, que a filha vai ter que trancar a faculdade. Ela nem foi viajar ainda. Olha lá o pensamento aonde tá. E aí, como é que o seu corpo vai reagir? Ele vai sentir como se você estivesse passando por aquela situação. Ele vai se sentir triste, vai se sentir ansioso, né? Porque quando a gente fica trazendo essa, não é? Quando a gente tem uma lembrança boa, a gente sente uma sensação boa. Ou quando a gente imagina, eu vou fazer um passeio, nossa, a gente já imagina como vai ser, tem uma sensação boa, né? Pode ser uma situação real também. Poxa, amanhã eu vou ter uma conversa difícil, então eu já fico um pouco apreensiva, mas faz parte. Agora, se eu já fico pensando que eu posso morrer, ou que eu posso, né, ser assaltado, que eu posso isso, que eu posso aquilo, é tudo aquele e se isso, e se aquilo, eu já começo a sofrer, sendo que eu nem sei se aquilo vai acontecer, né? E aí é importante porque as pessoas que estão à volta não conseguem sentir isso. Então, por mais que a pessoa que está em crise de ansiedade fale, olha, tá ruim, vem aqui me ajudar, me tira daqui, é muito comum, não deveria, mas é muito comum, quem tá à volta não validar isso com tanta, né, não acolher. Então, fala, espera um pouco, vai passar. Então, banaliza um pouco e a pessoa se sente ainda mais isolada naquele sofrimento. Então, se eu falar para o outro, vai falar que é frescura. Se eu tiver uma crise e ligar para alguém, vai falar que é frescura. Então, ou não vamos sair, não vamos tirar daqui. Então, entender que é uma situação que é importante passar por ela, lidar com esse medo, aprofundar da onde que vem isso, é importantíssimo para que você não fique cada vez mais restrito na sua própria vida. Acho que foi a Mari que falou aqui, né, que ela perdeu uma pessoa e ficou pensando como que seria se os pais dela morressem. Então, assim, nessa situação, até houve um estímulo, né, quando a gente perde alguém próximo da gente, ou alguém que tem alguma semelhança, né, então, né, se uma pessoa da minha idade morre, eu posso me identificar, se é uma pessoa da idade dos meus pais. Então, até um certo ponto, é normal, né, aquela situação gera na gente uma proximidade, uma identificação, e aí naquele momento a gente pode até ficar triste, mas eu não preciso já começar a pensar que meus pais vão morrer só porque o meu padrinho morreu, né? Então depois eu posso corrigir, né? Não, pode acontecer, seria muito ruim, mas meus pais estão bem, né? Eu não preciso entrar e continuar alimentando, né, esses pensamentos, né? Porque você vai entrando nessa espiral e você vai acreditando nela. Ninguém te tira dali. Só você se tira. O problema é que você nem percebe que você está fazendo isso. Então você vai pensando no seu pai, você e a sua família. E aí você vai catastrofizando isso, vai criando uma coisa tão grande que você não consegue nem entender da onde que começou, qual foi o gatilho disso. Porque você se perde. Então tá tudo isso acontecendo dentro de você, e aí quando você tem um ataque de pânico, você chega, né, na terapeuta ou no pronto-socorro, você fala assim, mas não tá acontecendo nada comigo. Externamente não tá acontecendo, mas por dentro você tá ali vivendo guerras, vivendo catástrofes, tempestades, mortes, né? Você é sangue. Internamente a sua cabeça tá indo para outro país, para outro lugar. E isso é tão forte quando você entra nesse padrão que tem pessoas que têm crises de ansiedade dormindo, né? Então, às vezes, está dormindo, acorda porque sonhou. Por quê? Porque você está o tempo todo mandando aquele tipo de alerta. Tá disparando, né, loucamente mesmo, né? Então, cuidar desses pensamentos, perceber da onde vem, né, esse perfil catastrófico, medroso, né, ou inseguro, né? Isso vai te ajudar bastante a diminuir e vivenciar a ansiedade só quando realmente for necessário, né? Tiver ali algum perigo. Alguém colocou alguma coisa aqui, né? Subiu aqui a... eu não tô vendo mais também. Deixa eu ver aqui. Ariane, a morte é algo certo, vai acontecer, mas sofrer por antecedência não vale a pena. Ninguém sabe se tem 40 dias de vida ou 40 anos. É muito tempo para desperdiçar. Esse é um pensamento mais adaptado, né? Nem todo mundo consegue pensar dessa forma, né? Nesse momento de pandemia. Acho que agora as coisas têm uma
as pessoas entenderam melhor, mas logo nos primeiros momentos, eu tive um boom nos atendimentos, porque as pessoas, a incerteza, a insegurança, o medo de morrer, né, diante de se contaminar, era muito grande. Então, as pessoas estavam sofrendo muito mais pela ansiedade do que propriamente, principalmente profissionais da saúde, que eu atendi bastante. Então, os profissionais da saúde estavam adoecendo, estavam desfalcando, porque eles não estavam conseguindo lidar com esses pensamentos de morte de tanto paciente. E aí, quando a gente trabalhava, mas tá morrendo tanta gente assim? Você tem visto? Você tá... Não. São muitos sintomas de ansiedade. Então, no começo, eu estava atendendo muita gente da área da saúde. O que eles me traziam muita gente está indo pro pronto-socorro, para as UBSs, com sintomas de ansiedade, com falta de ar, e estão achando que é coronavírus. Então, isso deu um boom no começo, muito mais. Eu acho que agora deve existir ainda mais. Enquanto mais incerto, mais necessidade a gente vai ter de querer controlar e prever o futuro. E aí, qual que é o meu futuro? Eu vou morrer. Então, se eu tiver que morrer, eu tenho que correr atrás de algum... Então, eu não... Vira ali, de novo, eu falo de novo, o carro lá ligado, disparando o alerta direto. E ninguém vai lá e destrava esse carro para poder... calma aí, ninguém tá morrendo não, peraí. Se os sintomas do coronavírus são esses, você já tem um quadro de ansiedade, você já tem uma pressão alta, porque aí a galera ia encavalando as coisas, porque é o medo, né? O medo que vai fazendo você ter essa espiral de pensamentos negativos. Eu não sei se ficou claro aí. Acho que ficou. A Jéssica perguntou se tem alguma relação com a depressão, né? Sim, né? Infelizmente, né? Mas vamos pensar no que a gente estava falando para vocês. A pessoa começa a ter esses pensamentos sempre negativos, catastróficos, essa sensação de medo de que vai morrer. Então, ela começa a ensinar o cérebro dela que ela precisa estar sempre em alerta. E aí, aqueles neurotransmissores que trazem o prazer, a satisfação, a calma, eles ficam meio de lado, né? Então, você não vai tendo essas outras sensações de prazer, de esperança. Então, é como se começasse a ter uma falha mesmo, né, lá no cérebro. Então, o seu cérebro começa só a produzir ali, né, os hormônios, os neurotransmissores do alerta, do medo, da tristeza, e aí a depressão acaba vindo, né? Porque a depressão é isso, é quando o seu cérebro, ele não tá conseguindo ter prazer, né, perceber coisas boas na vida. A gente fala que é aquele óculos, né, que deturpa tudo. Então, coisas que você gostava, você não gosta mais. Então, muitas pessoas acabam tendo diagnóstico, né, de transtorno misto de ansiedade e depressão. É bastante comum. Não é uma regra, pode ter só um ou só outro, mas muitas vezes acaba tendo os dois quadros. Estão andando juntos, né? Sim. E aí tem outro fator que é quando a pessoa vai limitando a própria vida, né, Ju? Então, eu tenho pânico, ou eu tenho, né, uma agorafobia, e aí eu vou me isolando, eu perco o emprego, eu perco os relacionamentos, e aí isso vai te deixando, porque eu não consigo lidar com a minha ansiedade, isso vai ou não consigo emprego, enfim. A ansiedade, ela vai limitando a sua vida. Se você não cuidar, ela vai limitando a sua vida. Isso vai te trazendo insatisfações. Então, eu não e aí, se não é algo... Pode falar. Que aí, assim, ou eu não vou trabalhar, ou eu não vou dirigir, ou eu não vou viajar, ou eu não vou em lugar cheio. Então, você começa a não vivenciar, né? O medo de ficar ansioso, ele é sempre maior. Então, você não pensa assim, será que eu quero ir nesse lugar? Não. Não, esse lugar é perigoso. Então, eu não vou. Mesmo que eu queira, eu não consigo pensar em alguma alternativa, né? Para que eu... Não, eu já... não vou, não coloco nos meus planos, e aí a sensação de prazer na vida acaba diminuindo mesmo, né? Porque é esse olhar pro negativo, né? Que é o que a depressão tem, mas aí na ansiedade você tem um olhar pro negativo para evitar dor. Acontece que quando você treina muito esse olhar, esses pensamentos, você causa uma dor muito maior, né? E é mais prolongada.
E aí acho legal a gente falar um pouco, né, sobre os tipos de transtorno de ansiedade, né? Porque a gente está explicando aqui os sintomas que acontecem de um modo geral, mas o paciente que vai para o consultório, que vai para o médico, ele pode ter o diagnóstico, e aí são transtornos específicos, vamos dizer assim, né? Então, esse quadro que eu expliquei, que é quando você tem aquela descarga, né, de adrenalina, então o coração dispara, a perna fica mole, naquele momento você está tendo um ataque de pânico, né? Então o ataque de pânico ele pode acontecer uma vez na vida e não acontecer nunca mais. Tem alguns casos até que o ataque de pânico ele vem por alguma outra condição médica, então às vezes pessoas que têm, por exemplo, problemas de tireoide, pode ter uma sensação como essa e não necessariamente ser ansiedade, mas acaba sendo bem isolado. Aí quem começa a ter vários ataques de pânico, né? A gente pode chamar, se for totalmente aleatório, em qualquer situação, a gente chama de transtorno do pânico, né? Então, quando a pessoa fala, eu tenho pânico, é nesse sentido. Ela vai ter, em várias situações, ela fica tentando achar uma lógica e não acha. Eu acho que eu tive porque foi na padaria. Daí ela nunca mais vai na padaria, tem um no quarto sozinha. Então, eu não fico mais no quarto sozinha. Ela vai ter um no quintal. E aí não tem uma regra, né? Ele vai acontecer em qualquer situação, porque tá lá nos seus pensamentos, né? Um outro tipo é o que a Ivani falou, que é a agorafobia, né? Que ela tá mais relacionada com o receio de estar em locais muito cheios, né? De aglomerações. Então a pessoa, quando ou ela pensa em estar num lugar assim, ou ela está mesmo, né? Então, né? Estação da Sé, sei lá, né? 25 de março. Filas, né? É. Filas já ficam ansiosos. Então, aí essa é mais específica nessas situações, né? Algumas pessoas, metrô cheio, né? Já tive bastante paciente que traz isso, que tá no metrô. Então, como é que faz, né? Tem que pegar o metrô, às vezes, para ir trabalhar. Então, aquele ambiente cheio, fechado, pode gerar esse ataque de pânico. E aí, nesse caso, a gente vai falar que é da agorafobia. Porque aí é mais específico, né, Ju? Isso. Nesses ambientes. E aí tem também o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que aí essa pessoa ela pode ter ali alguns ataques de pânico, ou não, ou pode ser um pouco mais fraco, mas é aquela pessoa que assim, ela tá sempre ansiosa, ela tem bastante insônia, ela tem bastante dificuldade, né, de se concentrar nas atividades, ela acaba achando que tá com problema de memória, porque ela tá sempre ali numa agitação até, né? Ela pode apresentar essa irritabilidade, porque é como se as pessoas que estão em volta, elas não estão acompanhando aquele seu raciocínio, pensamento de que pode acontecer e tal. Então, é uma pessoa que acaba tendo como se fosse uma ansiedade contínua, né? E aí se confunde às vezes com déficit de atenção. Então, quando vai fazer procurar um atendimento, aí a gente consegue entender melhor qual que é o perfil, né, dessa ansiedade, como que vai ser o tratamento, né? A TAG, né, que a gente chama de TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, ela traz, principalmente, ela tem alguns benefícios porque ela traz uma performance, né? A pessoa, ela tem ali uma preocupação com tudo. Então, normalmente, a pessoa que se sobrecarrega, que resolve muita coisa, que não, muitas vezes ela nem aparenta, né? O outro nem percebe. Então, se ela fala assim, eu sou ansiosa, mas ansiosa aonde, né? Você demonstra uma calma, mas ali é aquela pessoa que realiza muitas coisas, que assume muitos compromissos, que desempenha muito bem, que sempre está pensando naquela tarefinha, no checklist, na conversa com outra pessoa, né? Tá sempre ali preocupada. Não cabe ali um momento de sossego. E aí ela vai associando, né, Ju? Aí que é aquilo que eu falei assim, ó. A falta de preocupação, ela é associada a não estou desempenhando. Então, se eu estiver tranquilo, significa que tem alguma coisa errada comigo. Porque muitas pessoas ainda falam assim, se eu ficar sem fazer nada, eu me sinto inútil. Porque tá ligando, sempre vai estar ligando ao desempenho. Isso. Aí algumas pesquisas dizem que essa é uma ansiedade que ela é funcional, entre aspas, muitas aspas. Né? Que a pessoa ela vai se preocupa e ela vai tendo ali ela tem ganhos, reforçadores, né? Positivos, ganhos.
Só que chega um momento que o corpo não aguenta mais. E aí existe uma tendência maior dessa ansiedade virar muito mais depressão, porque o corpo não aguenta ficar Ligado, alerta, né? ligado, sem dormir, com falta de concentração. É aquele pensamento acelerado mesmo, né? Nesse caso. Isso, exato. Todo momento, tendo que segurar todos os pratinhos. Então, a pessoa não desliga. Então, é muito comum os outros não perceberem isso que está acontecendo aqui dentro, mas ela sente tensão, dores com muita frequência para ter que lidar com todas as situações ali da vida dela. Sim. Pede pouco ajuda. E como é que trata esses transtornos todos, Ivani? Vou responder a mesma coisa das últimas sessões. Autoconhecimento de manhã, tarde e à noite, coloca na salada. Isso também, né? Assim, então, gente, ó, é uma situação que desencadeia internamente, muitas vezes, né? Pode estar acontecendo alguma situação que você tem. Né? Então, se eu estiver passando por uma situação de assalto, eu posso congelar, eu posso ter ali a descarga emocional, mas a gente não é nesse cenário que a gente está falando. Então, no cenário que a gente está falando não está acontecendo coisas catastróficas e o meu sistema de ansiedade ele está acionando. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, preciso mapear esses pensamentos. Por que eu estou me sentindo mal? Então, tem gente que fala assim, ó, eu tô tendo uma angústia. Acordei de dia, acordei bem. Aí, meio-dia, mas me deu uma angústia, uma coisa estranha, uma agonia, uma sensação ruim. E aí, provavelmente, né, muitas pessoas que eu já vi falar isso estava associado a o que eu vou fazer depois, como que vai ser aquilo, será que aquilo vai dar certo? Será que vai dar errado? Então, a gente precisa começar a identificar os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida, como que a gente como a gente está lidando com essas lacunas que a gente talvez tenta preencher a todo custo, né? E aí, assim, o tratamento, né? Então, primeiro você se conhecer. É claro, né, que a terapia é importante. Em alguns casos, a medicação também acaba sendo importante, porque quando a pessoa está com esses sintomas físicos muito frequentes, isso causa muito sofrimento, né? Então, toda hora o coração dispara, toda hora você... Né, então, às vezes, a medicação ela vai ser essencial por um período, porque vai ajudar nessa questão física. Ajuda também na parte emocional, mas principalmente na questão física, né? Uhum. Tem outras estratégias também, né, Ju? Então, estilo de vida, então pensem aí sobre como que vocês estão levando o estilo de vida, inclua outras atividades que vocês consigam fazer no momento presente. Então, a meditação é uma atividade que ajuda muito, então, você respirar, né? Então, quando você está numa situação de ansiedade, você não respira, fica aquela respiração cachorrinho aqui, encurta, e aí você dá outro sinal para o seu organismo, no biológico, né? De que, olha, realmente tem alguma coisa bem perigosa acontecendo. Então, quando a gente pratica aí um processo de meditação, né? De concentração, isso ajuda muito aí em você entender como que você está levando esse estilo de vida, né? Sim. Vai te desacelerando. A atividade física também costuma ajudar. Tem até, assim, alguns alimentos, né, que contribuem para que você, né, se sinta menos ansioso. Então, tem várias estratégias, mas o principal, né, é esse momento presente, né? Alguém estava falando aqui que sentia até choques no corpo, a Ariane deu uma dica, a Cristina. Então, olha o estresse que o corpo chega a ficar, né, que você começa a ter esse tipo de reação, né? Sintomas, né? Eu tinha um paciente que ele desmaiava. E aí isso prejudicava muito a vida social dele. Imagina, um jovem trabalhando, e aí numa situação específica, que era o gatilho dele, ele desmaiava. Então é um sistema de alerta muito grande. E ele não associava isso à ansiedade. Então, aos poucos, a gente foi entendendo, ele praticava esporte, então, aos poucos, a gente foi entendendo que o esporte, por exemplo, era um grande alívio, dava um grande alívio nas tensões dele. Porque aí libera, né? Serotonina, endorfina, você vai ficando mais disposto. O esporte, normalmente, você tende a ficar ali focado naquilo que você está fazendo, se divertindo.
Então o esporte ajuda muito, mas é um sintoma gravíssimo. Já pensou? A pessoa desligar, né? Parar. Sim. A Cristina falou que ela foi identificando e aprendeu a desacelerar. Então tá aí um testemunho, né, de como precisa mesmo dessa mudança, né, nos hábitos para evitar, né, essa ansiedade maior. Uhum, Nosso exatamente. tempo está acabando. Está acabando. É. Vamos abrir para algumas perguntas e a gente faz a mesma coisa, né? Então, gente, ó, mandem perguntas. Eu vou falar aqui que esse cronômetro ativa a ansiedade da psicóloga. Eu já olhei a Tem um lista, cronômetro aqui que mas ele não vai. apareceu aí. Já apareceu? Ainda não. Não, ainda não. Então, mandem perguntas aqui. Se a gente perceber que não tá tendo, a gente não abre uma outra live para responder perguntas, tá? Mas Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. isso, podem mandar aí que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, porque é um tema muito comum, né? Para todos aí na vida. Eu percebi muito, eu tive uma pergunta do Instagram que era: você percebeu um aumento na pandemia? Aí eu falei assim que sim, percebi, principalmente na área da saúde, que foi onde eu atendi mais. Aí a Daniela Pando mandou aqui, ó. Qual linha de terapia vocês mais indicam? E aí, Ju? Somos suspeitas, Dani. A gente indica a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a abordagem que nós duas atendemos. É. Aí eu tava falando no começo da live que eu que é uma terapia que eu gosto muito e que é uma terapia super indicada para esses casos de transtorno de ansiedade e depressão, porque ela vai instrumentalizar o terapeuta a lidar com o paciente para trabalhar essas distorções que nem o paciente consegue lidar, nem perceber. A terapia cognitivo-comportamental ela também é bastante indicada porque ela tem muitos estudos, né? Então, muitas pesquisas, né? Então, vai lá, pega um grupo, aplica, e aí é comprovada a eficácia, né? Dessa abordagem. A Dani perguntou e a Cristina também perguntou, né? Se ela é mais rápida para melhorar. Geralmente, o que a gente entende da TCC, né? Essa questão de ser mais rápida é porque ela é bem focada, né? Então, ó, a gente vai trabalhar essa ansiedade, a gente vai estruturar sessões, né? A gente tem uma meta ali com o paciente, então acaba tendo ali um plano, né, de atendimento. O tratamento, é. E aí, os psiquiatras e os estudos falam que na TCC você consegue lidar com o quadro de ansiedade e depressão, a diminuição dele, né, dos sintomas, em alguns meses você já consegue perceber a diminuição desses sintomas. Então, é mais rápido, segundo aí alguns profissionais também da área da psiquiatria. Uma pergunta, né? Como perceber sinais que a ansiedade pode virar depressão? Eu acho que é quando você vai, além de estar com aqueles sintomas ansiosos, você vai percebendo essa baixa assim, de energia, né? Então você vai percebendo que você está mais desanimado, triste, que as coisas, né? Você está ficando com muito receio de sair, não consegue sentir prazer nas coisas, né? Então esse humor rebaixado, né, que a gente fala, acaba sendo uma característica ali, o primeiro sinal da ansiedade, da depressão, né? Você vai vendo que parece que as coisas estão ficando meio sem graças, né? Sem sentido. Mas é muito importante buscar a ajuda do profissional para entender mesmo esse diagnóstico, porque às vezes a pessoa não consegue nem entender que ela tem ansiedade, quanto mais depressão. A A Tayla mandou aqui. É indicado para qualquer idade? Sim. Né? A TCC ela tem bastante eficácia também com crianças, né? E a gente começa a atender crianças ali a partir dos 4, 5 anos, já dá para iniciar ali um processo terapêutico. O pessoal ficou curioso mesmo com a TCC, hein? Acho que a gente uma live vai só de TCC. falar um pouco, né, das técnicas, né? Acho que é legal mesmo. Então, acho que é isso. Acho que as pessoas... Começamos aqui nos 26 minutos. Minha amiga disse que em um mês teve uma melhora significativa. Eu tenho experiências bem semelhantes, Cris, que nas primeiras semanas eu já consigo perceber um grande avanço do paciente. Sim.
Tem como A lidar. gente vai terminar e abrir a outra, porque vai encerrar. Tem como lidar com a